Evangelho, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram lá ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 28ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 11º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos dá a possibilidade de continuarmos lendo a advertência de Jesus feita aos fariseus e aos mestres da lei, no dia em que celebramos a memória de um mártir do Senhor, Santo Inácio de Antioquia, que uniu-se ao testemunho dos apóstolos, ao testemunho dos profetas, em relação à dureza do coração daqueles que Deus ama e deseja ter ao seu lado. Santo Inácio foi sucessor de São Pedro no governo da igreja da região de Antioquia. Condenado à morte, foi conduzido para Roma e aí, no tempo do imperador Trajano, recebeu o martírio. No ano 107, sendo lançado diante das feras, onde foi morto. Durante a viagem de Antioquia até Roma, onde se estabeleceu a execução de sua sentença, escreveu 7 cartas a várias igrejas, nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo, à organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã. E de fato, meus irmãos, todas essas cartas são belíssimas e uma instrução de vida para nós impecável. A sua memória é celebrada nesse mesmo dia, desde o século IV, na Antioquia, e hoje também é celebrada na Igreja Universal, sempre no mesmo dia. Então peçamos a intercessão desse santo mártir que soube em tudo seguir e amar o Senhor de maneira impecável. Hoje o Evangelho chama a atenção para a geração que, dizendo não ter culpa sobre o sangue dos profetas, termina por sepultá-los. É forte a imagem de Jesus, porque chama a atenção daqueles que são seus interlocutores a compreenderem o quanto, por diversas vezes, as nossas atitudes acabam sendo a confirmação daquilo que abraçamos por consequência de nossos pecados. Como assim, Padre Fábio? Nosso Senhor Jesus Cristo conhece os corações e sabe perfeitamente aqueles que se dão na abertura a Deus e aqueles que não se dão na abertura a Deus. Por isso, ao
se lamentarem contra as palavras do Senhor, acreditando que Jesus esteja errado ao falar a verdade, eles acabam se unindo àqueles que perseguiram os profetas e que declaravam que os profetas não vinham de Deus e não diziam a verdade. Por isso, o Senhor diz que eles vão fazer pior do que os pais, porque enquanto os pais perseguiram, negaram e mataram aqueles que vieram em nome do Senhor, essa geração é aquela que persegue e tenta matar o próprio Senhor, que fala e apresenta da parte de Deus a verdade aos seus corações. É tão triste a conclusão do Evangelho de hoje, quando os interlocutores de Jesus, a saída do Senhor, vão tramar a sua morte e amar ciladas para pegá-lo, confirmando assim aquilo que o Senhor havia dito. Seus corações de tal forma estão longe de Deus que se permitem agora a todo tipo de atrocidade contra o próprio Senhor. Pobres homens que aceitaram que o coração se levantasse contra Deus e não reconheceram a visita do Deus Altíssimo. Eis um tema que hoje podemos pedir na nossa oração pessoal: que o Senhor nos livre dessa dureza de coração, nos livre dessa cegueira espiritual, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que nos leve a crer por um instante que, na verdade, o que pensamos sobre Deus e o que queremos sobre Deus seja de fato aquilo que é certo. Mas pensamos sempre: Senhor, eu quero pensar-te, amar-te, desejar-te, em comunhão com a tua Santa Igreja, na fé na qual eu fui salvo, na fé na qual eu fui encontrado por ti, aquela que eu recebi, por meio da qual eu posso dizer: meu Senhor e meu Deus. Seja Senhor, Senhor sobre a minha vida, sobre a minha inteligência, sobre a minha razão, sobre todas as sensibilidades e sobre todos os sentidos. Seja Senhor, Senhor da minha história. Seja Senhor, o Senhor de todo o meu ser. Que tudo em mim me leve à sua presença, à contemplação do seu nome, à compreensão do seu amor. Não permita, Senhor, que em algum momento de minha vida eu possa acreditar que o conhecimento da verdade se dá por aquilo que eu imagino que seja, mas que eu conheça pela sua revelação e nela eu receba a sua presença. Como é importante, meus irmãos, compreendermos que, mesmo tendo recebido da parte de Deus os tesouros da fé, é possível para um coração que se descuida, para um coração que abandona a humildade e a obediência, é possível perder-se, como o coração dos fariseus e de alguns escribas se perderam, porque no fundo haviam recebido tudo, mas, como ouvimos no Evangelho, em muitos momentos não conseguem seguir a justiça e o amor, não conseguem seguir as verdades outrora recebidas e vivem como se estas não fossem. Que pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, o nosso coração vibre e deseje ardentemente a santidade e tudo que vem de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.